a nossa live aí. Como eu estava explicando ao pessoal, né, pessoal que acompanha a gente aqui na construtora, hoje a gente teve um dia um pouco atípico, né? Nós fizemos aí particularmente foi a primeira vez que eu apresento um projeto assim para cliente de forma online, né? A gente que tem um costume de fazer um bate-papo muito olho no olho, né, com nossos clientes e está procurando passar as questões técnicas e demais projetos de uma maneira mais próxima, mais pessoal. Hoje, pela primeira vez, a gente apresentou um projeto de forma totalmente online, já essa semana, já seguindo a recomendação aí do Poder Público, né, de quarentena. Então, a gente está com nossa equipe toda em esquema de home office, está todo mundo trabalhando de casa. Hoje a gente esteve no escritório para fazer essa entrega de projeto, mas no ambiente ali bem controlado. Na verdade, foi só eu e a Tafnis que estávamos lá para fazer essa entrega de projeto. E aí até reforçar essa importância, né, Dani, da gente cumprir essas recomendações, ter um pouco de paciência, de calma com a situação que a gente está passando e seguir à risca aí as recomendações, né? Sim, a gente já trabalha com consultoria online há algum tempo. Mas eu te confesso que eu sinto assim, um pouco de dificuldade, porque nada como você estar perto do cliente, de você sentir o cliente, de ter uma resposta muito mais rápida, de olhar, de entender. À medida que você está apresentando o projeto, quando você está pessoalmente, é muito mais caloroso, né? Mas a Isso. gente também já tá adaptando para essa questão de pegando alguns projetos que a gente tem essa semana para apresentar. Alguns já seriam online mesmo, porque a gente está com 2 clientes em Macaé, então já seria online. Uhum. E passar outros clientes que não estavam para o online, né? E a gente está saindo assim, o mínimo possível. A parte de implantação, já estamos providenciando máscara, né, para os jardineiros, para poder conseguir tá atendendo aquela questão que a gente não pode cancelar por causa de datas, prazos, né? Mas a gente toma todos os cuidados também aqui no escritório. Isso, perfeito. E aí, aproveitar até a oportunidade para falar aí para o pessoal que acompanha a gente, nossos clientes, parceiros, fornecedores, que a atividade dentro da construtora continua de forma normal, né? Com esse viés que a gente está trabalhando agora nessas recomendações do Poder Público, e aí o pessoal continua trabalhando, mas no esquema home office. E, na medida do possível, a gente está fazendo essas videoconferências e atendendo o pessoal de uma maneira, entre aspas, normal, né? Mas com esses diferenciais, né? Então, A gente perfeito. sabe que é só um período, né? Isso vai passar, então a gente tem que se adaptar, pelo menos agora, nesse período. A gente sabe que não vai ser eternamente, né? Acho importante a gente ter É uma, consciência. ter consciência e seguir a risca, né, as recomendações. O álcool em gel fica aqui, ó, sempre do ladinho aqui, para não abandonar a limpeza das mãos. Mas vamos começar, então, nosso assunto, Dani. Olha lá, também está com o álcool dela lá. Mas vamos começar aí. A Cadê a Tafnis, Tati? acho que ela teve algum Cadê problema a Tati? técnico aí para entrar. Na verdade, você quer segurar aqui para mim e tentar fazer o... acho que ela não está conseguindo entrar aí, mas não conseguiu. Então deixa, vamos tocando o nosso bate-papo por aqui. Primeiro apresentar, né, a Daniele Alves para o pessoal que segue aí a arquitetura Goitacá, segue as atividades da construtora, né? A gente tem um hábito de trazer algumas curiosidades e algumas dúvidas que o pessoal tem em relação à construção, projeto, arquitetura, engenharia. E aí é de costume a gente trazer profissionais que já estão bem estabelecidos no mercado, que já têm uma experiência já de longa data. E hoje, contando com a presença ilustre da Daniele, né, a gente já fez um bate-papo lá no escritório que rendeu, né, Dani? E aí surgiu a ideia de Obrigada. trazer esse bate-papo para vocês. E aí, Dani, vamos iniciar aqui nosso bate-papo. E aí eu queria... Você quer fazer alguma introdução aí? Falar um pouco sobre você, sobre o seu Não, eu trabalho? queria só te agradecer pelo convite, porque é um público novo para mim. Então, te agradecer pela oportunidade de poder divulgar uma coisa que a gente antigamente falava só
do boca a boca. E agora, com a internet, a gente está podendo ampliar essa questão, né, da importância do paisagismo na etapa de projeto. Então, te agradecer mesmo, falar que você me deixou muito à vontade no dia que eu tive na construtora. Então, assim, foi muito legal a nossa troca. Eu espero que a live seja do mesmo jeito como aquela conversa que a gente teve lá, né? Uma conversa super informal, mas com muito conteúdo. Maravilha. Vamos focar que a conversa é só nós dois aqui. Esquecer o pessoal aí para não ficar nervosa. Mas vamos lá. Dani, eu queria começar, porque tem muita gente que acompanha os trabalhos nossos, e como você mesmo falou, né, o paisagismo é uma disciplina relativamente nova, né? Até na literatura não é por exemplo, não é uma coisa tão fácil de se achar conteúdo para estudar, como é, por exemplo, você buscar na internet livro de cálculo estrutural, né? Não é uma coisa que tem assim um volume de informação muito fácil acesso, né, grande. Então, assim, eu queria te pedir para a gente começar a explicar lá no basicão o que é paisagismo, para as pessoas entenderem um pouco assim do básico do que é o trabalho de paisagismo, como que isso pode valorizar o projeto comercial, o projeto residencial, né? Como que se dá esse trabalho. Acho que é um apanhado breve, né, para a gente começar a esclarecer um pouco o pessoal do que é o paisagismo, né? Eu vou falar assim uma frase que é do Buller Marx, que para mim tem muito a ver, né? Fala que o paisagismo é a natureza organizada pelo homem, para o homem. Então, a questão do paisagismo, você está trabalhando sempre duas coisas muito aliadas, que é a parte da arte, da criatividade, da plástica, da arte em si, mas você tem uma outra coisa que é a técnica. Então, são duas coisas bem aliadas a favor do homem, porque a finalidade do paisagismo é aproximar o homem da natureza. Essa é, assim, acho que é o ápice do paisagismo. Quando o paisagista consegue isso, ele fica super feliz. Às vezes, você ter clientes que não tinham contato, por exemplo, com uma hortinha, ou de sair no jardim para desfrutar com os filhos no jardim. E quando você consegue isso, eu acho que é assim, o resultado mais satisfatório. Então, o paisagismo ele é muito multidisciplinar. Então, para você falar de paisagismo, não adianta eu falar só, por exemplo, de plantas. Eu tenho botânica, eu tenho vegetação, eu tenho a questão de estilos arquitetônicos, porque quando você está projetando, você não pode pensar só nas espécies em si, você está pensando em todo o conjunto, numa harmonia com a arquitetura. Então, são várias disciplinas, né, que estão envoltas de maneira... resumindo, o que seria o paisagismo? Seria você organizar a natureza de maneira que o homem possa usufruir dessa natureza. Sim, é interessante, né? Me faz lembrar a frase. Para quem também não conhece o Buller Marx, né, que foi um dos precursores do paisagismo, né, no nosso país, tem obras espalhadas aí pelo país inteiro, entre elas o Aterro do Flamengo, né, algumas obras em Brasília e no exterior, né, grandes obras também no exterior, de paisagismo, tudo mais. E aí, curiosidade, eu acho uma boa iniciar por aí, né, uma pesquisa até sobre Buller Marx, que você vai achar muita coisa dele, né? Inclusive, acho que saiu até um documentário agora, se não me engano, acho que como é que é? Tudo é Paisagem, alguma coisa nesse sentido. Não estou me recordando bem o nome do documentário, mas é um documentário muito bom sobre a vida e obra do Buller Marx aí. Se tiver interesse aí, vale a pena, né? Entrar na internet e buscar. Tem muita coisa legal desse cara. Ele deixou um legado muito grande aí pra gente. Muito rico mesmo. Vamos entrar aí, Dani, porque assim, eu tenho... Quando me falam em paisagismo, pelo olhar da engenharia, né, o que vem à cabeça logo que você fala assim, vamos fazer paisagismo, vamos fazer jardim, vamos fazer plantio de árvores e tal. O que vem na cabeça de quem trabalha com engenharia, a princípio, alguns problemas de infiltração, raiz levantando calçada, raiz interferindo em fundação, raiz, que acontece muito, penetrando em caixas de passagem de sistema de esgoto e drenagem. Né? A gente já pegou muito trabalho aí para fazer de sistema de drenagem
com deficiência, né? E aí, quando a gente vai ver, é planta, é raiz que está nascendo ali dentro. Então, assim, pelo olhar da engenharia, quando se fala em paisagismo, a gente chega a dar uma tremida na base, né? E aí, eu acho que daí parte a importância de começar a falar da importância de incluir o paisagismo durante concepção de projeto arquitetônico, durante cálculo de estruturas, durante projeto de engenharia, projeto até mesmo de volumetria, né? Da importância de ter o paisagista muito bem afiado com o arquiteto e com o engenheiro na fase até de concepção de projeto, né? Que é aquela primeira conversa que a gente senta para ter quando pega algum projeto para fazer. E aí você quer introduzir falando um pouquinho sobre esses problemas. Eu acho que a gente poderia começar a citar algumas espécies, por exemplo, o que é mais recomendado para jardim, o que a gente pode plantar perto, por exemplo, de fundação, né? Tem a questão, como a gente estava conversando aí, de plantas com raízes mais espalhadas, né, mais horizontais, e tem plantas, por exemplo, coqueiro, que a gente estava comentando, que tem uma raiz mais verticalizada, né? Costuma não influenciar muito em estruturas laterais. O que você recomenda aí nesse sentido? Você falou muita coisa importante. Deixa eu tentar voltar um pouco no que você falou e se eu esquecer de responder alguma pergunta, você me pergunta de novo, tá bom? Beleza, pode deixar. Primeiro, você falou sobre a questão do afinamento, da questão do paisagista com o arquiteto, e eu quero falar muito sobre isso. Porque o que acontece? Quando a gente não tem esse alinhamento, ou quando o paisagista entra no final da obra, já está toda a paginação de piso pronta, já cimentou tudo. Aí você chega lá, o que você encontra? Sabe aquelas jardineiras assim, bem linguicinhas, aquelas bem fininhas, com 20 centímetros de largura? Sabe? Não tem mais o que a gente fazer, sabe? Você vai ter que plantar. Primeiro, você vai ter que colher a espécie de acordo com o que tem lá. Eu não posso mais interferir em nada. Eu já vou ter que colocar conforme está lá, né? Então, às vezes, eu quero usar uma espécie alta para tapar muro, eu já não vou poder, porque eu vou ter que usar uma espécie de raiz rasa, mais baixa. Então, tudo isso é super importante. E eu vejo, assim, quando o arquiteto ou o engenheiro, né, ou até o cliente, às vezes é o cliente que traz esse desejo para a gente, ele te procura na fase de projeto, a casa não está construída, o terreno está lá, vazio. E a gente consegue entrar nessa fase de projeto, a gente consegue desenvolver um paisagismo totalmente diferenciado. E isso agrega muito valor à arquitetura. Porque quando há esse alinhamento do arquiteto com o paisagista, a gente viaja legal. Porque eu falo assim, olha, eu quero um jardim suspenso, eu quero um telhado verde, eu preciso de uma jardineira com no mínimo de 40 de profundidade, eu preciso de drenagem, eu preciso interligar toda a parte de irrigação automática. Então, você consegue sentar com um engenheiro, como você estava falando, sobre a questão de cálculo de peso. Você consegue se reunir com o pessoal da irrigação, que é outro projeto à parte, né? Às vezes, quando não é uma coisa muito simples, hidráulica, né? A gente precisa de um profissional especializado em irrigação, sabe? Quando é uma coisa mais simples, a gente mesmo acaba contornando. Então, tipo assim, tem que ter a compatibilização do projeto de arquitetura, de cálculo estrutural, de irrigação, de paisagismo. Dá trabalho? Dá sim. Mas você consegue um projeto completamente personalizado, você consegue um projeto diferenciado no mercado, porque você já previu isso lá atrás, sabe? Então, esse alinhamento é fundamental lá no início da obra. A gente teve um caso de uma cliente que procurou a gente e a casa dela, na época, não existia nada, só existia o projeto, a gente teve reunião com a arquiteta e com ela. E olha o conceito que ela trouxe para a gente. Não foi a gente que deu para ela, não. Ela falou, Daniele, eu quero a minha casa uma mata, sabe? Eu quero uma floresta. E a gente chamou esse projeto de Casa na Árvore. Casa da Árvore. Por quê? Porque simplesmente ela quer uma árvore dentro da sala dela. Como que eu ia colocar uma árvore dentro da sala dela se ela não trouxesse isso para mim na fase de projeto? Sabe? Pesado, então, né? a gente teve
Olha, a gente teve como intervir em relação à árvore na sala, a gente teve como intervir com iluminação no piso para valorizar essa árvore. A casa dela está em construção. Agora, Uhum. eu não estou lá, eu vou entrar mais ou menos na implantação daqui uns 6 a 8 meses. Mas toda a parte de tubulação, de irrigação automática, de jardim vertical, já foi feita. Olha só. É assim, é uma preciosidade isso. Vocês não têm noção de como é precioso entrar nessa fase de projeto, sabe? É. E você até comentou, né, sobre cálculo de peso, é um negócio muito interessante, né? Você já havia comentado alguns projetos de pessoal resolve fazer cobertura verde, né? Assim, eu Sim. quero um jardim na minha laje. Beleza. A gente encontra meios para viabilizar esse jardim na laje. A engenharia está aí para isso, né? A arquitetura também está aí para isso, né? Mas as pessoas às vezes não têm noção da carga que esse jardim pode exercer em cima de uma estrutura, né? Se você pega uma laje ali, por exemplo, a gente estava comentando de 30 metros quadrados e bota ali um jardim 30 metros quadrados em cima de 4 pilares, isso é uma carga considerável, né, em cima da estrutura. E daí a importância de se prever isso em projeto arquitetônico, para estar prevendo isso no cálculo estrutural e fazer essa estrutura de forma que você não precise, por exemplo, botar uma viga lá de 50 centímetros de altura, né? O que às vezes você acaba perdendo pé direito, perde ventilação, influencia uma série de outros fatores, né? Para você viabilizar esse jardim. Então, acho que isso é um ponto, né? Isso assim, é uma coisa que já me vem à cabeça. A segunda, eu acho que vale a pena a gente entrar também, que é uma coisa que está muito em evidência agora, que é o tal do jardim vertical, né? Tem muita gente agora, principalmente apartamento, né? Eu quero meu jardim, quero um jardim vertical na varanda, quero ter minha hortinha lá, quero pendurar minhas, sei lá, minhas samambaias lá na parede. A gente viabiliza, Vou falar né? uma coisa. Olha Pode, só, pode. olha só o que aconteceu com a gente na semana passada, um caso recente. Eu fui Uhum, chamada por uma cliente, uma cobertura linda. Pensa numa cobertura linda, sabe? uhum, E o que acontece? Tá tudo pronto, as paredes estão com porcelanato, já está tudo paginado. Chão, eu não tenho mais possibilidade nenhuma de rasgar o chão para poder trazer irrigação. E ela quer um jardim vertical. E agora, como é que eu vou fazer? Porque eu não aconselho o jardim vertical. Minha secretária vai molhar na mangueira. Não vai molhar, esse jardim vai morrer. Esse jardim tem que ser irrigado de tanto em tanto tempo. É uma técnica, sabe, muito específica para você fazer o vertical. Outra coisa que você está falando sobre o vertical também. Primeiro, para a gente ter um jardim vertical, eu preciso ter cuidado em relação à impermeabilização dessa parede. Eu preciso de, no mínimo, vou falar de 3 pontos básicos para quem está aí projetando e quer um jardim vertical. Eu uhum, preciso de ponto de água, porque a irrigação é automática. Eu preciso de ponto de drenagem, para onde essa água vai. E eu preciso uhum, de impermeabilização, dependendo da estrutura, porque são inúmeras estruturas de jardim vertical. A gente pode marcar uma live só sobre estruturas de jardim vertical. Eu te cito aqui mais de 7, entendeu? uhum. Sobre questão de como que vai ser a estrutura do vertical. Então, no mínimo essas 3, impermeabilização, ponto de água e ponto de drenagem. Se isso não foi previsto durante o projeto, não adianta estar lá uma área linda, uma área externa linda, numa cobertura, e eu não sei como que eu vou me virar para colocar esse jardim vertical lá. Por quê? Não foi chamado durante a etapa de projeto, entendeu? E aí eu acho que vale a pena até reforçar, né, Dani, a importância, essa importância, e deixar claro para o pessoal. Se você quer fazer o seu jardim vertical, se você quer fazer a sua cobertura verde, não pense que é inviável, porque a obra já está pronta, já está tudo feito. É viável, mas não dispense a opinião e o trabalho, primeiro da paisagista, para saber, né, quais os tipos de planta vão ser colocados ali, porque tem até a questão de insolação também, de raiz e tudo mais. Então, isso é trabalho de paisagista, né? E uma coisa que você falou e muito interessante, né, sobre cobertura, jamais deixe um pedreiro quebrar a sua laje. Vamos quebrar aqui o contrapiso para passar uma tubulação de meia polegada para fazer a drenagem ou a irrigação. Não faça isso, gente.
Quando você rasga uma laje, quando você afeta uma estrutura, isso tem uma reação em cadeia em toda a estrutura da edificação. Você pode ter problemas de infiltração, não só no pavimento que você está fazendo, mas, por exemplo, até cobertura e prédio, você pode estar afetando o seu vizinho de baixo e criar um problema seríssimo Você já quebra de a estrutural. impermeabilização logo de cara, né, Thiago? Você já quebrou a impermeabilização. Tem que Simplesmente, ser só de rasgar para passar uma tubulação, você já quebrou a impermeabilização todinha. isso. No caso, por exemplo, de utilização de mantas, né, que o pessoal faz muito em laje, né? A gente utiliza muito aquela manta que a gente passa com fogo e tal, e impermeabiliza. Quebrar aquilo dali já Uhum. era. Você perdeu praticamente por completo a sua impermeabilização da laje. Né? Então, assim, recado para o pessoal. Quer fazer, dá para fazer, mas não deixe de procurar um profissional de arquitetura, um profissional de engenharia, para ir lá, ver o local, ver como é a estrutura, te dar o posicionamento correto e por onde você pode passar como você citou aí, tanto a drenagem quanto as tubulações de irrigação. Né? E hoje, acho que é um ponto também que vale a pena comentar, Dani, é a questão de custo, né, desses projetos. Assim, a gente, as pessoas que eu converso assim, ainda têm uma ideia de que projeto de arquitetura, visita de um engenheiro, isso assim, é mais acho que é um, um resquício lá dos nossos avós, né, que só conversava com o engenheiro quem tinha muito dinheiro, né, ou só contratava um arquiteto quem tem dinheiro sobrando. E as coisas mudaram de figura. Hoje você tem o profissional perto de arquitetura, de engenharia, de paisagismo, um preço que é acessível para todo mundo. Né? E são disciplinas que são fundamentais antes de fazer qualquer tipo de obra, de modificação. Então, assim, só para frisar, não façam, pessoal. Se tiver que fazer alguma intervenção estrutural, nem que seja vai só quebrar a alvenaria, vai só passar uma tubulação de meia polegada aqui na parede. Não façam antes de consultar um profissional habilitado para isso. Então, procurem lá a Daniele, procure a construtora Arquitetura Goitacá. A gente vai ter o maior prazer de ir até o local, verificar, analisar, para você fazer coisas com segurança também e não criar contratempos até para os seus vizinhos. Né? E, na verdade, Thiago, isso que você está falando sobre a questão que as pessoas acham que é caro, da seguinte maneira: você acha que é caro consultar um engenheiro, um arquiteto ou paisagista para fazer isso. O que sai mais caro? Você consultar ele antes, durante o projeto, ou você ter que quebrar, estragar material, perder impermeabilização? Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho também, porque às vezes você está fazendo uma economia e você acha que é uma economia que lá no final da obra vai te dar, na verdade, prejuízo. Né? Então, tem que pensar isso antes, porque você acha que você vai gastar, mas na verdade você está evitando vários erros em cadeia, né? Como você falou, né? Faz lembrar o caso do cálculo estrutural, né? O que eu mais vejo no escritório é o cliente perguntando, depois que faz o projeto arquitetônico, o cliente chega para a gente e fala assim, rapaz, mas tem que fazer esse negócio de cálculo estrutural. Meu pedreiro falou que ele faz isso aí, cara. Meu pedreiro falou que ele bota ferragem. Aí o cara fica assim, mas eu vou gastar X em cálculo estrutural. E aí, no final da obra, ele acaba vendo que a economia que ele teve de ferragem, de espessura de pilar com concreto, de concreto com vigamento, com pilar, é absurdamente maior do que ele paga num cálculo estrutural, né? A economia é muito maior, né? Na verdade, não é um custo, é mais um investimento do que um custo. Não, eu acho que o paisagismo vai nessa linha também, né? Esse negócio que fica bonitinho, que as pessoas têm assim, a primeira percepção, você vê um jardim vertical, fala, rapaz, eu sei fazer. Eu sou muito assim também. A primeira coisa que vem na cabeça, isso aí eu sei fazer, pô. Se eu tenho ferramenta em casa, isso aí eu faço, né? Cuidado, gente. Vai Cuidado. buscar no Pinterest, né? Aí acha que, tipo assim, vi uma referência no Pinterest, mas não avaliou, por exemplo, cada caso, cada projeto, você sabe disso, cada projeto é um projeto. Às vezes, aquilo que você está vendo na referência, às vezes a pessoa não tinha tubulação perto. Você estava falando, Thiago, sobre a questão de raízes, né, agressivas, de quando você abre para reformar casas e que você encontra isso nos canos. Porque o que acontece? Na parte
na parte técnica do paisagista, ele não se preocupa só com a beleza, com a estética do que vai acontecer no projeto final. Ele se preocupa se aquela raiz ela é pivotante, profunda, se aquela planta ela é hidrófita, que é aquela planta que ela vai em busca de água e ela vai meter a raiz aonde for para ela buscar água, isso é normal, é da natureza dela. E Então, vai ele não se levantar o que preocupa tiver na com frente, né? exatamente. O paisagista não vai especificar só pensando na parte estética, que isso você pode digitar no Google e procurar plantas de sol, plantas de sombra. Mas será que você está levando em consideração as outras, a raiz, né, o crescimento dessa planta quando adulta? Será que você está levando isso em consideração? Ou você está Uhum. colocando uma imagem que você viu no Pinterest? Né? Sim, Uma dica assim, importantíssima que eu aprendi com o meu primeiro professor de paisagismo lá em 2003, 2004, mais ou menos. Ele falou, nunca usem aquela trepadeira unha de gato, sabe aquela verdinha que cobre o muro todo? sei. Conhece ela? Extremamente Uhum. agressiva de raiz. E outra planta que ele também falou foi sobre o ficus, aquela árvore gigante que você poda, coloca no formato que você quer, né? O Uhum. ficus também, ele levanta a calçada, ele levanta tudo, porque ele é muito agressivo de raiz. Então, estou citando aqui dois exemplos básicos. Você falou Uhum. sobre vegetação perto de piscina. É, E- quando você tem, por exemplo, a questão de tuias. Tuias são aquelas plantas que parecem pinheiros de Natal, sabe? Uhum. Aquela Sei. planta tem a raiz, ela vai para baixo, ela é pivotante, então ela vai para o fundo. Então, Eu você não né? pode sair colocando qualquer coisa em qualquer lugar, entendeu? Tá certo. Vou aproveitar aqui, o embalo tem duas perguntas aqui. A primeira é da Stephanie e a segunda aqui da Sophie. Vou pegar o gancho da Stephanie aqui, perguntando, ela perguntou assim, nenhum tipo de trepadeira? Então, assim, dá para a gente usar outros tipos de trepadeira que não tem uma raiz tão agressiva assim para a estrutura? Olha, a gente tem várias, né? Depende do local que você vai colocar. Por exemplo, eu já usei trepadeira em É uma pergunta. jardineiras, em prédio, para eu ter um efeito escandente, um efeito caindo para fora do Uhum. prédio. Então, eu já usei, por exemplo, a Sete Léguas tem uma raiz mais agressiva, mas se ela estiver contida numa jardineira, com toda a parte de impermeabilização, manta anti-raiz que existe, sabe? Existe Uhum. tumbé, existe uma série de trepadeiras. A Ipomeia rubra, existe muitas trepadeiras, estou falando aqui nome popular, né, mais conhecido para o pessoal, que pode Uhum. ser usada, sabe? Para você conseguir esse efeito de muro, né? Você pode colocar uma treliça e aí ela vai enroscando, entendeu? Eu estou falando da unha de gato porque realmente é uma bem agressiva, tá? E difícil de manutenção, né? Porque o corte daquilo dali, eu já passei por isso, para você podar aquela unha de gato. Acho que o nome já diz tudo, né? A unha de gato mesmo, porque o negócio é bravo. Mas vamos passar aqui agora para a pergunta da Sophie, né? Ela está perguntando sobre plantas frutíferas, né? E aí, anota aqui para mim que eu. Está perguntando sobre plantas frutíferas. E é um caso até, que eu até aproveito essa pergunta aí, porque eu costumo também plantar, aqui tem meu pomarzinho particular, né? E aí, lógico que assim, a minha primeira preocupação como leigo é em plantar as frutas que as crianças mais gostam, né? Que aí você pega ali um pé de Sim. amora, pega, não sei, acerola, né? Esse tipo de coisa que a criança gosta de ir lá para ficar catando e comer na hora. Né? Então, assim, acho que a pergunta vem bem a calhar. Eu só está perguntando assim, quais os tipos de planta frutífera mais indicadas, né, para se ter primeiro perto de fundação, por exemplo, você plantar perto de muro, no quintal. Né? O que a gente pode assim estar pensando à primeira vista para fazer aquele pomarzinho particular em casa? Dependendo do afastamento que você tiver do muro ou da piscina, por exemplo, a jabuticaba ela não é uma raiz agressiva. Então, eu mesma já plantei próximo à piscina, entendeu? Várias vezes, em vários clientes, e não tem uma raiz agressiva que vai danificar a fundação nem nada disso, tá?
Uhum. Nós temos tido muito pedido, tem me surpreendido essa questão dos clientes terem pedir muito frutíferas de pequeno porte e horta. Então, o que a gente Uhum. está fazendo? Nós estamos plantando em vasos maiores, porque às vezes a pessoa não tem quintal para plantar no chão, mas ela quer ter um limão, um limãozinho branco, uma goiaba, uma cerola, uma pitanga, um pé de Uhum. jabuticaba, essas frutíferas que você consegue para fazer suco, sabe? Para dia a dia em casa mesmo. Uhum. E a gente tem usado em vasos, e só que precisam ser vasos com 60 centímetros de diâmetro no mínimo, e esses vasos têm que serem adubados periodicamente, Uhum. tá? Você consegue ter a produção disso com esses cuidados. Então, é uma coisa que dá para fazer até para quem não tem quintal. Dá para você trabalhar frutíferas em vaso e vai muito bem, desde que você tenha ali no mínimo 4 horas de sol por dia. Sol é muito importante. Ah, isso é importante. Estou anotando aqui já também, porque eu tenho meus cantinhos aqui também que a gente gosta de botar no vasinho. Então, é vaso no mínimo com 40, né? De diâmetro. 60, 60, no 60, no mínimo mínimo. 60, no mínimo 60 de diâmetro. Tá, perfeito. E Isso. é importantíssimo, né? Aqui em casa eu vejo a importância disso, da criança acordar de manhã e pegar umas amoras no pé e fazer um suco na hora do almoço, né? Isso é uma coisa fantástica Porque mesmo. a amora, ela dá um pé super alto, super grande, né? Então, se você não tiver espaço, você vai ter que ir controlando ali naquele espaço ou no vaso, né? Vou te dar aqui o meu caso aqui. Eu plantei uma a 2,5 metros do muro e já estou tendo que podar a raiz, porque já está saindo assim para fora do gramado, né? Já está pegando o cortador de Uhum. grama. Isso porque eu não procurei a Daniele antes de plantar o pé de amora. Mas tudo bem. É, vamos aqui para a próxima pergunta da Viviane Martins. Ela está perguntando aqui sobre curso. Se você tem algum curso assim de paisagismo para indicar para o pessoal onde ela pode encontrar esses cursos, material para estudo. Viviane, todos os cursos que eu fiz foram em São Paulo. Eu comecei numa escola chamada Escola Paulista de Paisagismo, que hoje eu acredito que não existe mais, era em Moema. E todos os meus cursos foram em São Paulo, específicos de paisagismo. Eu sempre foquei muito no paisagismo, jardim vertical e coisas bem mesmo restritas à minha área. Então, eu sei também que aqui em Campos eu acho que não tem, mas no Senac do Rio tem, na UFRJ do Rio tem. São Paulo, você tem pós, no Senac de São Paulo é muito boa a pós deles. E tem outros cursos também em São Paulo. Então, assim, eu já fui para São Paulo, por exemplo, para fazer curso específico de jardim vertical. Eu já fui para São Paulo fazer cascatas, espelhos d'água. Então, é ficar antenado, digitar mesmo na internet, curso de paisagismo em tal área. E quem é Uhum. arquiteto, que está muito nesse métier, você sabe, por exemplo, o que está rolando de congresso, de cursos, de palestras. Por exemplo, agora dia 30 foi adiado, né? Foi cancelado, eu creio, por conta do que está acontecendo. Mas teria um congresso, um super congresso aqui no IFE, em Campos. Né? Ah, O sim, eu fiquei Benedito sabendo. Abud, o Benedito Abud, que é um super paisagista, estava doida para ir Uhum. lá tietar ele, sabe? E eu creio que tenha sido adiado o congresso. Mas é só você Uhum. ficar de olho, porque tem oportunidades. E hoje em dia também, Thiago, tem muita coisa online, né? Que dá para você fazer, muito curso online para você aprender. Eu São vou várias aproveitar, oportunidades. eu vou aproveitar esse gancho aí que você está falando sobre os cursos, né? E aí eu queria até entrar nesse seja assim, de quem às vezes não é profissional da área, mas gosta do tema, né? E tem vontade de estudar, de aprender um pouco mais até sobre botânica também, né? Sobre a flora nacional, o que a gente tem disponível, por exemplo. Quando a gente vai numa loja de planta, né? O que a gente pode estar procurando para adequar melhor o nosso espaço e tudo mais. E aí eu acho legal, que até você estava falando, assim, tem muito material. Hoje em dia a gente tem uma fonte de informação muito grande, né? No YouTube, em redes sociais e tudo mais. E aí, voltando até o que a gente estava comentando sobre o Buller Marx, estudar um pouquinho da história desse cara também ensina muito sobre paisagismo, né? Eu acho que também vale a pena buscar um pouquinho quem foi esse cara aí, que só de saber da história aí a gente já aprende muito.
de paisagismo. E aí já me vem uma outra ideia que a gente tem que começar a fazer mais alguns seminários e fazer mais lives aí, porque as perguntas estão vindo a reboque aí, né, Dani? Sim. Uma coisa, Thiago, que eu tinha, você falando de Burle Marx, eu fui no MUBI em São Paulo, que é um museu, e eles estavam mostrando sobre a questão da arquitetura e do paisagismo junto. E eles estavam falando que o primeiro projeto que Burle Marx fez, eles não usaram, eles usaram o segundo, se eu não me engano, porque o paisagismo ele vem não para esconder a arquitetura, ele vem para valorizar. E assim, o prédio é lindíssimo, então o paisagismo ele se encaixou, ele não apagou o prédio, ele não escondeu, ele realçou toda a beleza da arquitetura. Então, é uma coisa assim, que é uma fonte inesgotável. Se você começar a estudar, você vai querer estudar mais, você vai querer fazer mais cursos, você vai, sabe, é muito tempo e até dinheiro investido nessa questão de cursos, porque você fica viciado, você não quer parar, sabe? Você faz Uhum. um curso atrás do outro e você estava falando assim, eu acho que tem que aproveitar que hoje em dia a gente tem esse privilégio de poder até mesmo, se você não pode ir até o local, de estudar até pela internet mesmo, né? Comprar cursos pela Uhum. internet. Existem cursos de jardim vertical, telhado verde, existem várias coisas nesse sentido, né? Então, de buscar mesmo. É engraçado que a gente está até com o comentário da Tafnis aqui agora, né? Ressaltando que o Jardim do Palácio da Cultura aqui em Campos foi projeto do Burle Marx, né? Mas que infelizmente se perdeu aí no tempo, aí nas inúmeras reformas. Mas é uma pena, né? É uma pena, mas vida que segue. Eu tenho uma outra pergunta aqui também, da Renata, perguntando se o coqueiro é muito agressivo. Se, acho que no sentido de raizamento, né? Se, acho que a gente pode citar um pouco aqui onde que é mais recomendado usar o coqueiro. Eu, particularmente, tenho uns casos aqui, já vem na cabeça aqui, mas o que você tem aí para falar para a gente? Eu creio que ela esteja falando daquele coqueiro areca, aquele coqueirinho ornamental, né? Ele, no caso, ele não tem uma raiz agressiva no sentido de estourar alguma coisa, só se estiver muito próximo mesmo. Porque a raiz Uhum. dele, ela é muito abundante, mas ela é tipo raizinha fina de cebola, como se você pegasse uma cebolinha, uma cebola, e você visse aquele monte de raizinha. Mas tem que manter uma determinada distância. Por quê? Porque às vezes você coloca ele lá, tá todo bonito, lindo, maravilhoso. Só que você tem que pensar nesse resultado daqui a 20 anos. E aí, daqui a 20 anos, o que acontece? Às vezes você vai tirar do local e aí você vê a quantidade de raiz que tem. Então, pelo menos tentar prever uma certa distância de piscina, de muro, mas não porque ele tenha raiz agressiva, porque ela é muito cheia, sabe? É raiz Uhum. cabelícia que a gente chama. Ah, sim. E diferencia, Dani, por tipo de coqueiro? Ou por exemplo, assim, eu já tive caso assim, de plantar coqueiro em calçada, né? A gente imagina assim, calçada, o cara faz aquele quadrado de 1 por 1, 90 por 90, e aí planta um coqueiro ali. Tem algum tipo assim mais específico de coqueiro, ou pode ser qualquer coqueiro? Já tive O caso, estou lembrando aqui, rapidinho, rapidinho, lembrando de um caso interessante aqui, de um cliente que plantou uma palmeira na calçada de um restaurante. E aí estou até com a Sofia, que a Uhum. Sofia está me lembrando aqui. E ele plantou a palmeira, não sabia que era uma palmeira imperial, né? Nossa, Passa- Passaram-se aí acho que uns 5, 6 anos, o negócio começou a tomar um vulto que ele ficou desesperado. É agora para arrancar esse troço daqui, como é que faz? Para quem não sabe, palmeira imperial é só aquelas com o palmeiras que Hulk, se né? usavam no período colonial, né? E aí, assim, uma espécie mais específica para a gente plantar? Olha, O coqueiro pode ser qualquer um? Como é que funciona isso aí? o que acontece? O coqueiro ele é um tipo de palmeira. A palmeira em si, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, da palmeira fênix, da palmeira beitia, por exemplo, elas não têm raiz agressiva. É só não colocar tão
próximo, entendeu? A não ser que você tenha, por exemplo, um compartimento perto da piscina, mas foi feito manta anti-raiz naquele espaço, e aí não tem problema. A palmeira é até indicada, vou te falar para quê? Quando você está trabalhando jardins em lajes, jardineira nas coberturas ou perto de piscina, exatamente porque ela não possui uma raiz agressiva. Então, todo coqueiro, essas que eu estou citando são palmeiras, né? São espécies de palmeira. Então, não tem raiz agressiva, tá bom? Eu só peço para tomar cuidado com esse coqueirinho, esse mais comum, que são vários troncos perfilhados, porque ele tem um volume de raiz muito grande, mas não que seja agressiva, ok? E Tá você ok. falando aí, me lembrou uma outra coisa. Você quer ver erros que você passa na cidade, você vê ser muito comum. Às vezes o dono do comércio vai lá e quer colocar uma palmeira, seja em vaso, seja no chão. E aí ele esquece que tem uma rede elétrica em cima. E que palmeira você não poda cortando em cima, sabe? Você não poda ela ali em cima. Então, ela cresceu, se você podar em cima, você vai matar. Simplesmente você vai ter que arrancar ela dali. Não se preocupa com essa questão de altura, né? Do que você tem de altura para o crescimento dessa palmeira. Que seria uma especificação, né? Bem particular para quando você, por exemplo, assim, arborização para calçadas. São árvores específicas de pequeno porte, porque a gente tem fiação elétrica. Se possível, então, foge da palmeira imperial, né? A palmeira imperial, gente, ela vai a mais de 6 metros, a 8 de diâmetro. Sabe? Tem clientes que me pedem. Não sei se você conhece, Thiago, aquela Bismarck, a palmeira azul, aquela que tem uma folha em leque, ela é meio azulada, a folha dela. Uma que é Eu em tenho leque, assim. né? Com a folha maior. Sei. Isso. Muitos clientes me pedem, porque é o sonho deles ter na casa deles. Aí eu vou ver a frente da casa. Eu tenho um jardim ali com 4, com 3 de largura. Não tem como colocar aquela palmeira abre a mais de 6 de diâmetro, sabe? Então, às vezes, eu falo assim, olha, vamos colocar ela num vaso, vamos restringir ela na área da piscina num vaso, porque ela realmente pega um porte muito grande. Não tem como a gente trabalhar ela. E muito cliente me pede o sonho de consumar, eu quero uma palmeira azul. E não dá para colocar. Entendi. Vou aproveitar esse gancho, então, para responder a pergunta da Aline, que está perguntando se o diâmetro do vaso, né, o confinamento de raiz, se ele influencia na produção dos frutos. Né? Isso eu acho que é um tema bem interessante, principalmente para quem mora em apartamento, que quer ter o seu pomar ali na varanda. Tem influência, por exemplo, pegar um pé você quer botar um pé de acerola, botar um pé no vasinho, né? Um pé de acerola que dá uma árvore grande, botar esse pé num vaso pequeno. Isso influencia na quantidade de frutos? Ou tem alguma técnica, algum cuidado que a gente pode tomar para ter uma produção maior de frutos, né? Já que ela está crescendo num espaço confinado, né? Sim, aí o que você vai fazer? Como você falou, ela está no espaço confinado. Primeiro, a questão do vaso com no mínimo 60 de diâmetro, tá? Isso. E aí você vai adubar ela periodicamente, de 2 em 2 meses. Um adubo assim, bem comum, que o pessoal é fácil de encontrar, se chama Forte Jardim, é um baldinho específico para frutíferas. Então, você pode usar esse adubo. E lógico, de vez em quando, aqui em casa mesmo, Thiago, eu uso muito resto da cozinha, muita parte de casca, casca de ovo, casca de alimentos. Então, de vez em quando eu vou lá, bato no liquidificador, que às vezes eu não quero fazer a composteira, né, que é um processo mais longo, bato no liquidificador e vou na minha hortinha e jogo. Vou nas minhas frutíferas e jogo, sabe? Então, de vez em quando tá colocando um humus, tá cutucando o vaso para não ficar aquela terra compactada, adubando. Então, isso, você tratando bem ela vai te gerar frutos, né? Você tá ali cuidando direitinho, ela vai te render mais frutos, com certeza. É interessante você falar isso aí. Dá para a gente bater, né, casca de legume, de verdura. Eu estou te perguntando isso porque agora está me vindo a memória, é uma memória de infância, dos vasos na casa de vovó. Né? Eu acho que não tinha um vaso de planta na casa de vovó e que não tinha meia dúzia de casca de batata lá em cima do vaso ali.
Então, uma solução para isso também seria bater essas cascas aí, faz como? Joga em solução, mistura com água, como é que é esse esquema aí para bater? Eu coloco direto. Eu coloco direto. Eu só vou, mexo a terra um pouquinho, coloco e aí depois eu coloco a terra por cima para você não ter mosquito, não ter mosca, sabe? É. Mas coloco diretamente ali no pezinho dela. Você Tranquilo. botar, então, é bom botar no pé e passar uma terra por cima, né, para não ficar aquelas cascas de batata ali em cima dos vasos ali. E para não ficar também chamando mosca, né? Então eu acho É, tem importante por bom conta também. disso. Uhum, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, cadê isso? Tem uma outra pergunta aqui da Viviane Sá, está perguntando sobre indicações de livros, né? O que que a gente tem na literatura aí, que a gente... E eu acho até interessante frisar onde que a gente pode encontrar, né, essa literatura. Eu particularmente sei que no IFE tem uma biblioteca muito vasta, não só de arquitetura e engenharia, mas tem um acervo legal lá na biblioteca do IFE de alguns livros sobre paisagismo, né? E é uma biblioteca aberta ao público, você pode lá fazer seu cadastro e fazer empréstimo de livro. Mas aí a pergunta aqui que tá agora aqui na frente. Quais os livros, né, que você mais gosta e que seriam bons livros introdutórios ao tema? Bem, eu acho que o primeiro seria Plantas Ornamentais no Brasil, do Henri Lorenzi, que é a Bíblia do paisagista, né? Aquele grossão mesmo que tem as espécies ornamentais. Eu acho que esse seria o primeiro para a questão de conhecimento das espécies, né? Conhecimento de plantas. E aí depois você tem uma série, tem muitos. O Raul Canovas é um paisagista bem antigo, bem assim conhecido no Brasil, e ele tem uma maneira de falar muito didática, sabe? Muito legal para iniciante. Então, os livros do Raul Canovas é muito... Acho que ele tem um livro chamado Um Jardim para Sempre. Eu vou tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Thiago, fala com eles aí que eu vou pegar para vocês aqui um que eu posso Tá bom. mostrar. Só fazer um adendo aqui que a Viviane está lá em Ponta Grossa, no Paraná, e está acompanhando a gente aqui, né? A gente, Viviane, está falando de Campos dos Goytacazes, né? Interior do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente fala interior, mas é a maior cidade em território do estado, né? Então, seja muito bem-vinda. E obrigado aí por seguir a construtora, a arquitetura Goitacá. Muito obrigado aí por estar participando da live. Vamos esperar a Dani, acho que ela achou o livro. Vou pegar para vocês, ó. Esse aqui, ó, não sei se vai aparecer, Um Jardim para Sempre, é do Raul Canovas, tá? Ele tem outros livros também que são super legais. Vou te mostrar. Esse aqui é do Aprenda a Jardinar. Esse aqui também é muito, muito legal para quem quer começar. Esse aqui eu não preciso nem falar. Se você quer seguir paisagismo, é do Benedito Abud, Criando Paisagens. É assim, livro de cabeceira, tá? Para quem quer projetar. Esse aqui é do Henri Lorenzi também, que é daquele autor que eu falei que tem a Bíblia do paisagismo, que são plantas ornamentais no Brasil. Esse aqui é só de árvores exóticas no Brasil, tá? Outro que eu peguei aqui do Sendai Editora Senac seria Jardinagem Profissional. E aí eu tenho mais uma série de livros aqui que são de paisagistas conhecidos no Brasil, como o Luiz Carlos Orsini, o Roberto Riscala. Tem vários outros paisagistas que, às vezes, para você ver questão de estética, de projeto, esses outros livros são interessantes. Tem um que eles lançaram uns 2 anos atrás, que é só mesmo sobre projetos de paisagismo. Eu acho que eu tenho ele aqui, mas eu estou passando esses aqui que são mais para iniciantes, tá? Beleza. Só fazer um adendo, então. Fazer um adendo aqui, Dani. É porque a gente mostrou uma sequência aí de literatura, né, sobre o tema. A live vai ficar disponível aí 48 horas, 24 horas no Instagram aqui da Arquitetura Goitacá, e a gente vai estar baixando depois para disponibilizar, né, lá no Instagram da Dani também. Então, assim, não precisa correr com papel e caneta não, que dá para ver pra depois. Anotar, né? Tem 24 horas aí para anotar aí a listinha da literatura. Vamos para a próxima. Aqui, a Renata Argolo acabou de falar aqui. Faz uma listinha, por favor. Tentei anotar, mas não consegui.
se a gente se antecipou aí a Renata. Vai ficar no ar, tá, Renata? É só entrar lá no Instagram da Arquitetura Goitacá ou no da Dani lá, que isso vai ficar disponível aí 24 horas. Para quem quiser anotar aí, depois a gente pode fazer também um comentário, né, Dani? Eu acho que é até interessante a gente fazer ali um comentário no post e divulgar essa listinha sua Sim, aí, preciosa, de literatura. Tá tô certo? Tá tentando me ver se ouvindo? Ah, tô te legal. ouvindo. Maravilha. Como é que tá o tempo aí? Já, a Sofia que está gerindo aqui, é jornalista de plantão, que está gerindo aqui a live nossa, está falando que a gente pode falar mais um pouquinho, que o assunto não está chato, não. Tem mais alguma pergunta aqui do pessoal? Lembrar o pessoal que tiver pergunta, manda aqui que a gente aproveita aí, né, a presença aí da Dani. Aqui a gente tem uma outra pergunta aqui, da Viviane. E está perguntando quais as principais dificuldades que você enxerga hoje no mundo do paisagismo. E aí, eu não sei se ficou bem claro, mas dificuldades no que tange ao profissional, ou seria, já como é que se diz, no lidar da profissão, ou em aspecto construtivo. Mas ela está perguntando em quais as principais dificuldades que você enxerga no mundo do paisagismo. Viviane, quando eu entrei, né, eu já estou há 17 anos, né, trabalhando com paisagismo. Quando eu entrei, eu senti muita dificuldade do cliente pagar pelo projeto de paisagismo. Essa era uma das maiores dificuldades para mim. E com o tempo foi assim, de realmente convencer o cliente do quanto era necessário o projeto de paisagismo, do quanto ele ajuda a prever todas aquelas situações que nós pontuamos aqui, né? E de você também você se impor, porque se você não se impor, sempre vai ter o cliente ou até aquele parceiro arquiteto que está mal acostumado, que acha que tudo é fácil, que você vai sentar e vai apertar um botão e o projeto vai sair pronto, e a gente sabe que não é dessa maneira, sabe? Então, assim, eu acho que é a valorização do paisagista, mas isso passa por uma questão de postura nossa, né? Tanto eu estou falando isso como paisagista, mas eu estou falando para quem é arquiteto também. Se você não se valorizar no seu mercado, você sempre vai estar trabalhando de graça, sabe? Porque é uma coisa que você investe. A gente estava conversando no dia que eu fui com o Thiago, que eu perdi as contas de quanto eu investia por ano em custo. Eu fiquei muitos anos sem trocar meu carro, porque eu gastava muito, mas muito mesmo, com cursos, né, durante os anos que se passaram. Então, se você não se impor no mercado, você não vai ter esse reconhecimento e você não vai ser pago para você trabalhar. Você vai continuar. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, né? Sei de quem está entrando, não só do paisagista, mas eu estou falando de arquitetura, de arquiteto também. Outra coisa, essa questão que a gente está levantando aqui hoje, que eu fiquei super feliz de trazer esse tema junto com o Thiago e o pessoal da arquitetura, é o seguinte: a conscientização, porque quando eu comecei a fazer edifícios e trabalhar com construtoras em 2006, a gente falava, olha, vocês têm que fazer o projeto na planta, eu tenho que intervir na questão de profundidade de jardineira, de irrigação, e as pessoas não ouviam. O prédio ia sendo feito, o prédio ia sendo tocado, e a construtora ia e chamava a gente lá no final. Então, assim, uma das maiores dificuldades é introduzir isso ali na parte de projeto. E que hoje a gente já está tendo, assim, colhendo os frutos de uma coisa que a gente vem falando desde 2006, quando eu comecei a pregar sobre isso, para arquitetos, para engenheiros, para donos de construtoras e para o cliente mesmo, né, falando sobre essa importância. Então, hoje, eu já consigo ver o resultado desses frutos, mas por causa de uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Então, são duas dificuldades assim que eu vejo na questão do paisagismo, não só do paisagismo, mas da arquitetura também.
Eu. Uhum. É interessante você falar isso, e é um sofrimento que eu acho que é compartilhado, né, Dani? Porque você imagina, você falou assim, já não desmerecendo, né? Mas eu acho que cada profissional tem a sua contribuição dentro do projeto, execução. E como você falou, jardineiro é para manutenção, para fazer às vezes a poda, e assim mesmo tem que ter uma orientação de quem conhece de espécie para fazer uma poda correta, né? Por exemplo, de planta frutífera, a poda influencia muito na produção, né? E, assim, me solidarizar também, porque isso é um sofrimento compartilhado, né? As pessoas, e trazendo isso para o mundo da engenharia, a gente ainda encontra muito disso. Ah, não, meu pedreiro sabe fazer. Ah, eu quero fazer uma edícula na minha casa, ou eu quero fazer, sei lá, minha área de lazer. Ah, meu pedreiro falou que sabe fazer, que bota 4 pilares lá e mete uma laje em cima e está tudo certo. Nunca caiu na cabeça de ninguém. Gente, não é assim. Se fosse uma coisa simples, assim, que não necessitasse de estudo, de pesquisa, não teríamos graduação em arquitetura, não teríamos graduação em engenharia e não teríamos profissionais como a Daniela, aí, com 17 anos de estrada aí no paisagismo, né? De muita pesquisa, de muito estudo, né? Eu estou aqui com um contador, 12 segundos restantes. Eu não sei se nosso tempo está acabando, mas pode continuar a live? Vamos fazer um segundo tempo aí, né? Para a gente terminar de tirar aí a dúvida do pessoal. E aí, o que eu estava falando, né? Só dando uma continuidade para a gente encerrar esse assunto. É uma dificuldade compartilhada, mas em contraponto, eu acho que a gente está, aos poucos, a gente está conseguindo mudar um pouco essa mentalidade de que engenheiro arquiteto é um profissional inacessível, de que um paisagista é coisa de gente milionária. Eu acho que a gente está conseguindo, ainda mais com o advento da internet, né, a gente consegue entrar mais um pouco na casa das pessoas para explicar a importância desse serviço e explicar que não é uma coisa de como funcionava na época dos nossos avós, né, que era igual receber consulta médica em casa, né? Um engenheiro é acessível, uma paisagista é acessível, um arquiteto é acessível, e, por favor, não façam nada, do que a gente costuma dizer no canteiro de obra, não façam nada de orelhada, né? Procure um profissional para te orientar, para não ter problema depois. Não é custo, é investimento, assessoria de profissional. Eu vou aqui só para a próxima pergunta, Dani, da Aline, mais uma pergunta aqui da Aline. Ela está perguntando quais as plantas mais resistentes para meia sombra e para quem tem cachorro. Eu vou pegar esse gancho aqui que ela falou para quem tem cachorro. Eu vou só pegar um gancho aqui do que eu passei aqui em casa, né? Porque logo que eu me mudei, eu plantei minhas árvores aqui pelo quintal. E aí eu estava com um cachorro com cerca de 10, 11 meses. E cachorro com menos de um ano é um crianção grande, né? E aí o divertimento dele maior era quebrar os pés de fruta que tinha no quintal. Eu tive que cercar tudinho, botar arame com um pedaço de pau para cercar para o cachorro não quebrar as plantas todas. E aí o cachorro cresceu, as plantas cresceram, resolvi. Se tem alguma espécie mais indicada para quem tem cachorro e para quem tem, como nós chamamos aqui, de meia sombra, né? Tá falhando um pouco aqui, eu vou tentar te responder, Thiago. Primeiro, se você tem cachorro nessa fase aí, terrível, pequenininho, suspende tudo, tá? Se você quer hortinha, suspende, vai para a parede, coloca vasos altos, vasos grandes, pesados, que não dê para eles cavarem nem derrubarem, porque se você colocar qualquer coisa com 50 centímetros de altura, eles vão subir em cima mesmo, vão fazer a cama ali, sabe? Porque é fofinho, porque é gostoso, porque fica quentinho, sabe? Eu sei porque eu tenho uma que é super elevada e eu perdi todos os meus pés de tomatinho cereja, perdi tudo, tá? Porque o vaso era baixo. Então, você pode pegar e subir, vai para as paredes, né? Coloca meio que suspenso mesmo. E sobre a questão de plantas de sombra, eu vou falar aqui as mais comuns, tá, Thiago? Para apartamento ou seja para jardim de inverno.
A gente tem a da família das marantas, a gente tem aquele lírio da paz que dá uma flor branca, que é bem conhecido, antúrio, que Uhum. dá uma flor vermelha, é, tipo asplênio também que tem uma flor verde clara. Então, assim, são inúmeras possibilidades de você trabalhar com plantas de meia sombra. Tem as palmeiras chameodórias, tem muita coisa de sombra, muita coisa mesmo. Com flor, nem tanta. Com flores são mais Uhum. restritas as espécies. Mas de folhagens, nossa, tem ciclanthus, que é conhecido como mapuá, que é uma folha toda amassada, linda. Tem palmeira pinanga, nossa, tem muita coisa de sombra. Então, Nossa Senhora. ver a combinação do que você vai usar, qual o tipo de textura você quer usar, você quer contraste de verde claro com verde escuro, você quer contraste de textura na folha. Então, é isso Uhum. que é mais complicado de você harmonizar, né? Dependendo do efeito do que o cliente quer no Uhum. projeto final. Porque a gente tem clientes que querem, Daniela, eu sou minimalista, eu quero uma coisa super organizada. Então, você vai fazer todo o projeto no perfil desse cliente, sabe? Tipo, vegetação organizada, vegetação retilínea, o tipo de vaso com design mais moderno. E já tem clientes que falam que, não, eu quero uma floresta. Então, você trabalha no projeto diferentes alturas de vaso, diferentes texturas nas plantas, é, Uhum. to, variação de tonalidades. Então, assim, é um assunto muito vasto. Eu estou falando aqui de algumas espécies mais comuns, porque ela perguntou espécies de sombra. Mas como É. isso vai ser colocado no projeto é que vai ser a diferenciação, né? E conforme o perfil de cada cliente também. Daí a importância da literatura, né? Que você falou aí, acho que uns 15 nomes aí eu identifiquei por alto uns dois só. O resto, para mim, não tem nada conhecido. Olha que eu gosto dessa área. Mas tudo bem. Aí você me E, lembrou. Pode falar. Vai lá. sim. Não, e Não, outra coisa, Thiago, uma coisa que você não para. Às vezes você está estudando, né? A gente está com vários Uhum. projetos em andamento aqui no escritório. E às vezes quer colocar uma espécie, mas você vai ter que ir lá buscar. Você tem que, é o tempo todo fazendo pesquisa, pesquisa de Uhum. referência, pesquisa sobre a questão de raiz. É o tempo todo quando a gente está projetando, verificando isso. Ah, a planta vai se adaptar nesse clima. Eu já tive uma Uhum. cliente em Búzios que ela queria trazer espécies da França para colocar em Búzios, sabe? Região litorânea, Uhum. calor, maresia. E eu tentando explicar para ela, porque o projeto era à distância, que não ia dar para trazer, sabe? Aquela trepadeira Uhum. delicada, cheia de florzinha, mimosa, porque não aguenta o rojão aqui no nosso clima, sabe? Então, Uhum. assim, o tempo todo você vai ter que estar estudando, não tem para onde correr, não tem descanso, entendeu? Deixa eu te falar. Eu tô com uma série de perguntas aqui, mas eu vou furar a fila só uma vezinha para te passar a pergunta que eu tô aqui na minha cabeça. Uma coisa que eu lembro também, a Aline falou do cachorro. Eu tive muito problema aqui em casa com xixi de cachorro na grama. E aqui Sim. assim, a grama a mais usual que a gente encontra aqui pela região, né, pelo menos aqui no estado, é a grama esmeralda, né, que é aquela fininha, né? A grama Sim. mais tipo tapete, mais macia. Tem algum. Eu não vou entrar aqui na seara de cachorro, né? De domesticar cachorro, que ele é muito nosso ramo. Mas tem alguma espécie de grama que seria assim, mais resistente para gramado extenso? É alguma. Eu sei que tem a esmeralda, tem uma grama que é tipo campo de futebol, né? Que é uma mais grossinha. Você É a sabe se tem batatais, que a alguma gente chama. espécie. É batatais, né? Tem alguma espécie Isso, assim a mais batatais resistente? resistente. Mais, Então, mais, a mais indicado? batatais ela é mais resistente, tá? Uhum, Só que o que acontece? Ela é mais grosseira também de acabamento, sabe? Quando a gente uhum, vai fazer jardim praia, que carro entra em cima do gramado, aquela coisa, a gente até prefere usar ela por ser uma grama mais rústica. Só que ela é uhum, mais grosseira também. Não aconselho muito ela para residências, entendeu? uhum, E o cachorro realmente, você está falando aí, tô lembrando, eles matam, sabe aqueles buchinhos podados em bola? Mata tudo, o uhum, xixi do cachorro pela acidez, ele realmente mata, né? Não tem que de jeito ali, por mais que você, se ele tiver o costume de fazer xixi ali, acaba ficando marcado
aquela coisa amarelada, queimada mesmo, né? Uhum. Foi o que você falou. Mas seria uma opção essa grama batatais, só que não é tão delicada de acabamento quanto a esmeralda, né? Tá. Perfeito. Eu tenho uma. Deixa eu pegar aqui agora e começar a responder o pessoal, senão o pessoal daqui a pouco tá me xingando aqui na live, que eu tô furando fila direto, né? Eu tô com uma outra pergunta aqui da Viviane, que é o seguinte: se você fosse dar dicas que precisam ser previstas por arquitetos, né? E aí eu imagino que seja na parte de projeto, de concepção, né? Já para facilitar o trabalho do paisagista, o que você diria, né? Assim, além de consultar um paisagista, quais as dicas eu acho que a gente que os arquitetos, né, poderiam com precaução, né, já prever em projeto para facilitar a vida do paisagista, né? Sim, eu acho que primeiro é chamar para perto nessa parceria, a parceria de arquitetura com paisagismo. Então, assim, eu acho que pelo menos uma ou duas reuniões ali na fase inicial de projeto para definição, assim, os pontos mais críticos que eu vejo, né, que a gente não consegue mais intervir no final são ponto de água, ponto de drenagem, a questão de irrigação automatizada, que tem que ser toda interligada. Então, às vezes, você tem um jardim no segundo andar na laje, às vezes você tem um jardim no corredor dos fundos, você tem um jardim na garagem, você tem um jardim frontal. Então, para essa irrigação ser toda interligada e ter um painel de controle, eu preciso de antecedência. Então, essa parte de irrigação automatizada é uma coisa que eu vejo assim, precisa. Então, a gente falou de drenagem, ponto de água, por exemplo, para jardins verticais e jardineiras, questão de interligação de irrigação, questão de profundidade, espaços, por exemplo, quando o arquiteto está projetando, ele faz a planta de layout, então ele deixa, aqui vai ser jardim, nessa parede da piscina eu quero um jardim na vertical. Então, quando ele faz aquela ocupação do espaço, ele tem que já tá com um paisagista ali alinhado. Porque às vezes eu falo assim, eu quero um jardim vertical aqui atrás da piscina. Só que ele não deixou o ponto que a gente precisa, tanto um ralo linear ou um ralo comum que a gente possa jogar uma calha para esse ralo, ou deixar o ponto de água. Então, assim, são assim, os principais, a questão de o espaço que você vai deixar para o jardim, se você vai deixar a irrigação automatizada interligada, a questão de impermeabilização, a questão de cálculo de peso, que você tinha comentado. Então, são assim, os principais que a gente vê, que a gente precisa prever já nessa etapa. Né, Thiago? Assim, que eu me lembro. Deixa eu pegar minha cola aqui e vou ver se eu... Se tem mais alguma coisa. Alguma coisa que está escrito aqui. Eu pontuar também, Dani, porque assim, o fluxo, vou dizer, não é o fluxo normal, mas o fluxo que a gente tem visto em geral, o arquiteto procura o paisagista, né, para fazer uma consultoria prévia, principalmente na parte de concepção de projeto, e aí o arquiteto paisagista conversa, define algumas coisas, né, questão de insolação, onde vai ficar, tamanho do jardim, né, e aí depois o engenheiro entra na conversa já com o projeto meio pronto e arranca metade dos cabelos da cabeça para viabilizar aquilo dali, né? E aí, assim, é só botar um adendo nisso aí. É importante também, pessoal, chamar o engenheiro para participar dessa fase de concepção, porque a visão, por exemplo, de espessura de tubulação para drenagem, encaminhamento de parte elétrica, que tem também, né, em jardim, encaminhamento de parte elétrica e de hidráulica, né, a parte de interligação com esgoto. Na verdade, tudo isso é disciplina de engenharia e que durante a concepção de projeto o engenheiro pode até assim dar outras ideias e interferir um pouco acho que assim na viagem, né, do arquiteto e da paisagista, né, e em certos pontos delimitar algumas ideias ou em outras vezes também dar um aval para fazer uma coisa maior, né, explicar a viabilidade de fazer ou não. E também consultar não só o paisagista, mas consultar o engenheiro também, né? Para depois, coitado do engenheiro, não arrancar metade dos cabelos para viabilizar o projeto, né? Thiago, essa semana eu gosto muito de citar exemplos práticos assim do que acontece com a gente aqui no escritório. Essa semana nós tivemos uma reunião com a equipe de engenharia
porque nós pedimos, assim, foi o que você falou, o arquiteto e o paisagista viajam, né? Tipo assim, nossa, eu quero um Em telhado geral. verde com vegetação de 3 a 4 metros de altura, eu quero essa volumetria. A gente viaja. Quando encaixa de você bater com, sabe, que você faz aquela parceria, que o olho brilha, sabe? Pô, vai embarcar legal na ideia. É muito Uhum. legal. Só que aí o engenheiro arranca os cabelos realmente. Olha o que aconteceu. Nós tivemos uma reunião essa semana com o engenheiro, porque a gente queria. A casa ainda está em etapa de alicerce, não está nem levantada ainda, só para você ter uma ideia. Olha a antecedência que a Uhum. gente está fazendo. E eu queria a parte de iluminação pontuada nos vasos do segundo andar. E eu queria Uhum. essa parte de iluminação na frente dos vasos com luminária embutida de solo, sabe? Uhum. E eu falei, eu quero três luminárias assim na frente dos vasos para quando ligar, dar aquele efeito no vaso, na planta, criar efeito de sombra. O o engenheiro falou para mim? E eu acatei o que ele me disse. Ele falou, Daniele, quando você está trabalhando o piso, você está impermeabilizando toda a questão de um piso de segundo andar. Quando você fura para você colocar uma questão de uma luminária dessa para um efeito cenográfico, você pode ter vazamento, você pode ter. Então, assim, ele me falou tanto do problema, Thiago. Eu falei, não, calma, tá bom, tira a luminária do piso, a gente vai iluminar de cima para baixo, não tem problema, a gente vai trazer do Uhum. teto, sabe? E desistir, tô falando sério, com a reunião com o engenheiro, sabe? Então, É, isso que você está colocando, Uhum. é isso aí. É importante, né? A gente que está dentro da área, a gente sabe o quanto que isso influencia, né, cara? E quanto que é importante a gente estar conversando, né? Antes, né? Não custa nada, né? Se o engenheiro vai ser envolvido lá depois do cálculo estrutural, chama o cara. Vem cá tomar um café, né? Faz ali um bolinho de chocolate para receber o engenheiro, compra um pãozinho na padaria, não faz mal para ninguém, é isso? Essa está ótimo. Dani, eu vou. Assim, tiveram algumas perguntas aí que passaram aí, mas a gente já estourou nosso primeiro, segundo tempo, prorrogação, né? Acho que até a torcida acho que já está querendo ir para casa. Mas vamos começar a finalizar, né, a live e deixar aberto o pessoal, que a gente vai incluir aí alguns comentários aí depois, por exemplo, a listagem dos livros, né, que você recomenda. Vamos estar divulgando aí no Instagram da Arquitetura, nas redes sociais, vai estar no seu Instagram também. Agradecer de coração aí primeiro pela sua visita ao nosso escritório, que foi uma visita ilustre, que já rendeu uma conversa danada para a gente. Agradecer o pessoal que está perguntando. Deixa eu responder rapidinho a Viviane, que é a segunda pergunta que ela faz. Vamos tentar responder ela rapidinho antes de encerrar a live. Ela está perguntando se você já viu o aplicativo Jardim Fácil. Sim, Você já... sim, eu tenho. Né? Eu tenho ele E é instalado no meu legal? celular. Ele é É legal porque legal? você coloca. Ele é bem legal. Porque você é do Henri Lorenzi, do Jardim Plantário, né, em São Paulo. E é ele que é o autor do livro, né, que eu falo daquela Bíblia do paisagista. E ele é bem Uhum. legal porque, por exemplo, se você está executando um jardim em Búzios ou região dos lagos, e você quer saber se aquela Uhum. espécie vai bem para aquela região, ele te dá a opção de você colocar a cidade onde você vai implantar aquele jardim. Então, por exemplo, se eu estou em Campos, mas eu estou fazendo uma consultoria para um jardim em Minas, por exemplo, eu Uhum. consigo saber que aquela espécie vai se adaptar naquele local. Então, ele fala muito Ah, sobre, não só sobre a espécie em si, mas sobre a localidade, se ela vai ou não ser é própria viável, para né? aquele ambiente. Isso aí. Ah, E, perfeito. Thiago, assim, a gente encerrando aqui, eu queria falar muito, porque eu vi assim, que tem muitos arquitetos novos, cliente que está acompanhando a gente, que vai ver essa live depois também e tal. Gente, aproveita. Hoje em dia é muito mais fácil o acesso, né? Acho que antigamente não era tão fácil o acesso assim a um paisagista, a um arquiteto, a um engenheiro. Aproveitem isso, faz um projeto desde o início, com tudo bonitinho, porque você vai ter um resultado fantástico no final. Eu costumo falar para os meus clientes, não adianta vocês investirem
1 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa casa e chegar no jardim, você jogar a tua casa no chão porque você contratou um jardineiro para fazer, que misturou estilo clássico com estilo tropical, tuia com palmeira, o samba do crioulo doido, sabe? E ainda colocou aquelas pedrinhas brancas, assim, sabe? Aí mesmo que matou de vez a casa. Acabou. Quando você falou em pedrinha branca, eu lembrei um monte aqui na minha cabeça agora. Mas tudo bem. Não, a gente faz, Thiago, a gente faz muito residencial em condomínio e de alto padrão. Então, a gente vê muita casa com aquela arquitetura lindíssima e o paisagismo jogou no chão todo aquele investimento que o cliente fez, sabe? Então, assim, invista, porque você vai ter um projeto diferenciado, um projeto personalizado, um projeto pensado com carinho, sabe? Nesses termos. Então, se eu posso deixar um conselho, invista no paisagismo, com certeza. Maravilha, Dani. Então vamos encerrando aqui, né? Até o pessoal está perguntando se vai ter mais lives aí desse tipo. Eu espero que tenha, né? Mas vamos programar aí para frente, porque eu acho que é um assunto que gera muita dúvida, o pessoal se interessa bastante. Então, provavelmente a gente vai estar fazendo outros bate-papos aí pela frente, né? E só reforçar a fala que você fez aí agora, a questão da importância do paisagismo, a importância do arquiteto. Gente, não vale a pena, como a Daniele falou, não vale a pena você investir lá 1 milhão para construir a sua casa e querer economizar 2 mil com cálculo estrutural. Não faz isso, porque não vale a pena. É gasto, dor de cabeça, é problema que vem depois, né? Isso em todas as esferas, paisagismo, arquitetura e engenharia também, né? E aí, Dani, só para a gente fechar, reforçar que a live vai estar disponível lá nas próximas 24 horas, para quem quiser rever alguma informação. A gente vai colocar aqui embaixo mais algumas informações, né, que a gente vai estar deixando ali a questão da literatura e outros pontos aí que a gente achar mais relevante. E aí também frisar que a construtora, a arquitetura Goitacá, está de portas abertas. Assim, acredito também está a Daniele Alves, para quem tiver dúvidas, quem quiser orçamento. Sim. E quem estiver precisando de ajuda ou precisando até do socorro, não hesitem em fazer contato com a gente, que a gente vai estar de prontidão aí, tá? Reforçando, construtora, a partir dessa semana, pela questão aí que vem indicando o poder público, a gente está trabalhando em regime de quarentena, a equipe está afastada do escritório, mas está em esquema de home office. Está todo mundo em home office, mas todo mundo está envolvido e trabalhando ali em horário normal, né? Então, assim, a gente não está recebendo no nosso local, mas estamos atendendo pelas redes sociais e sempre que tem alguma coisa mais urgente, a gente está procurando os recursos alternativos, né, de videoconferência e tudo mais, para dar seguimento na vida, né? Para encarar a situação da maneira como tem que ser encarada, com seriedade, com responsabilidade, mas também para não parar a nossa vida, que eu acho importante também a gente não deixar a peteca cair, né? Eu acho que é uma hora todo mundo se juntar aí para a gente passar essa fase tranquilo, que se Deus quiser, aí nos próximos meses a gente está deixando para trás. Tá certo? No mais, muito obrigado pela conversa, muito obrigado. Foi muito proveitosa, a gente veio pelo pessoal aí, pela quantidade de perguntas e pelo pessoal aí mandando os coraçõezinhos, né, na live. E é isso. Por cá eu encerro. Mais alguma coisa, Dani? Não, te agradecer e falar que essa foi minha primeira live. Que agora eu acho que eu vou perder a vergonha. Vou ver se eu consigo fazer mais. Obrigada mesmo, tá, Thiago? E a gente também aqui tá na mesma situação aqui. Estamos trabalhando também no escritório. A gente está com execuções mais limitadas, a parte de implantação, mas o escritório está bombando de projeto. A gente não vai deixar a peteca cair também, não. Estamos aqui a todo vapor, sabe? Para não parar. E eu acho que é um tempo também que a gente pode aproveitar para estar estudando mais, sabe, Thiago? Pesquisando mais. Eu acho um período bem válido para isso também. Organizando, né, as coisas do escritório. A gente está aproveitando para isso também. Obrigada mesmo, pessoal. Então tá certo, deu uma travadinha aqui, mas encerrando por cá, grande abraço, boa noite a todos e vamos firme que a gente vai passar essa fase aí. E vida que segue.
Grande abraço. Até, boa noite. Tchau. Tchau.